Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou DevOps Engineer aqui na Webera e eu estou gravando esse vídeo para poder compartilhar um pouquinho aí com vocês sobre um GitOps, né? Então a ideia desse vídeo é exatamente esclarecer, né, possíveis dúvidas que existem, principalmente para o pessoal que não tem tanta experiência, que já está na área, e também para aquelas pessoas que estão tentando ingressar dentro da área DevOps aí para atuar como um DevOps Engineer, né? E passando rapidamente aqui pelo tema DevOps, né, antes de eu explicar exatamente o que é o GitOps, até pouco tempo atrás é importante dizer que o DevOps ele gerava ainda bastante dúvida, né, e o que é muito curioso. E hoje em dia a gente pode ver que ele foi amplamente aceito e adotado pela maioria das empresas, né, principalmente durante ali a corrida pela transformação digital. E a gente sabe o real valor, né, que o DevOps tem, né, e que ele traz devido à sua capacidade de testar e implantar códigos automatizados com uma frequência muito grande, né? E, na verdade, uma das principais métricas para avaliar o desempenho do DevOps é exatamente o tempo de espera e a frequência das implantações, né? Então, em resumo, quanto mais você conseguir implantar no seu ambiente de produção, mais ágil a sua empresa vai se tornar aí na melhoria dos processos, né? Porém, nem tudo ocorre como esperado, né? Então, toda essa automação pregada pelo DevOps, ela apresenta algumas dificuldades, né? Pois algumas automações podem levar a um nível de complexidade muito grande, onde por muitas vezes a gente não tem como fugir de ter que customizar scripts para poder fazer uma implementação bem customizada, algo muito específico, podendo assim se tornar um duto muito frágil com altíssimo custo de manutenção e como consequência uma baixa eficiência para você, né? Então isso acaba sendo um risco que a gente tem que conviver aí constantemente. É nesse momento que o GitOps vem para poder tentar ajudar a superar e a resolver esses problemas. E então o que seria o tal do GitOps, né? O GitOps ele nada mais é do que um framework, tá? Onde você pega boas práticas do DevOps, utilizadas no desenvolvimento de aplicações como controle de versão, colaboração, ferramentas de CI/CD, e aplica isso numa automação de infraestrutura. E a principal ideia do GitOps é basicamente você ter um repositório Git, né, centralizado como seu single source of truth, ou seja, seria ali a sua fonte da verdade, né, onde vai ter o seu código da sua infraestrutura de forma declarativa, e então você vai unir a um processo de automação. E a ideia principal do GitOps nada mais é do que você ter um repositório Git centralizado, né, onde você vai considerar ele como sua fonte da verdade, ou o termo em inglês, o single source of truth, onde dentro desse seu repositório, né, basicamente vai conter toda a descrição da sua infraestrutura de forma declarativa, e aí você vai unir isso junto com um processo de automação para que você possa implementar, né, aquele seu estado desejado, declarado dentro da sua fonte da verdade, dentro do seu repositório Git, né? Então deployar dentro do seu ambiente, seja um ambiente não produção ou um ambiente produtivo. Então basicamente a gente pode considerar aí ele como uma nova tendência, né, na área de implementação contínua, né? Porém é importante dizer que para impulsionar o GitOps seria necessário aproximar mais os processos de implantação dos princípios de desenvolvimento de software. E ao reunir os processos e ferramentas utilizados no desenvolvimento de software e pelos times de operações, isso vai ajudar a sua organização a caminhar para mais perto ali do conceito DevOps. E é importante dizer também que a sua adoção, né, ela não é isenta de dificuldades. E pode-se dizer que pouquíssimas organizações podem ser consideradas aí executores de elite, e a grande maioria ainda tem um desempenho de baixo a médio. E para começar a utilizar o framework GitOps, existem aí alguns princípios, né, que o GitOps prega, como por exemplo, você ter todo o seu código versionado dentro do seu repositório Git,
ter um processo que possibilite você automatizar, né, as aprovações para que as alterações sejam aplicadas no seu ambiente, e também você ter alguns agents rodando dentro do seu ambiente para que seja possível você ser alertado, né, dos desvios, e também para que seja possível você aplicar, né, o seu estado desejado de forma automatizada ali para o seu estado real, dentro da sua infraestrutura. E o GitOps ele tem 3 importantes componentes, tá? Que seria o IAC, ou Infrastructure as Code, né? A infraestrutura como código, Merge Requests, né? Ou também conhecido como Pull Request, basicamente a mesma coisa, e o CI/CD. E aí eu vou explicar um pouquinho mais aí no detalhe cada um desses 3 componentes. O IAC, né, infraestrutura como código, nada mais é do que você ter toda a sua infraestrutura descrita de forma declarativa dentro de um repositório Git, onde você vai manter toda a parte de configuração, como por exemplo políticas, a parte de rede, parte de storage, toda e qualquer configuração da sua infraestrutura. A ideia é que ele esteja descrita de forma declarativa dentro do seu repositório Git. E aí, falando agora do segundo componente, que é o Merge Request, né, o GitOps ele utiliza o Merge Request como um mecanismo de alteração, que a gente pode considerar basicamente como um portão de entrada, né, aí dentro do GitOps. Né? E é importante, apenas uma observação, Merge Request e Pull Request basicamente a mesma coisa. A diferença é que para o GitLab é normal a gente usar o termo Pull Request, porém para outros sistemas como por exemplo Bitbucket ou então o GitHub é utilizado o termo Pull Request, mas basicamente a mesma coisa. Então o Merge Request seria o segundo elemento, ele é bastante importante aqui nesse processo porque ele seria basicamente um mecanismo de alteração, né, para toda a atualização da sua infraestrutura. Então você pode considerar aí um Merge Request como o seu agente de alterações, né? Não só de alterações, mas também de colaboração e de auditoria. Através dele vai ser possível você aplicar o estado desejado, que está ali declarado dentro do seu repositório Git, e durante esse processo você consegue também com que seu time possa colaborar, né, mais via Code Review, onde você vai fazer o engajamento de uma outra pessoa, de outro membro do seu time para poder fazer uma revisão do seu código, antes de você fazer a aprovação e enfim você mergear para a sua branch principal, né? E por fim o resultado vai ser o deployment ali daquela sua atualização na sua infraestrutura, tá? Então é legal porque esse processo, né, do Merge Request, onde você comita seu código, você vai fazer o push para uma branch específica. Após isso você vai fazer o engajamento de alguém do seu time para poder fazer a revisão do seu código, consequentemente fazer a aprovação dele, para que aí sim seja possível você fazer o merge, né, na sua branch principal. Com isso você aplicar ali a alteração que você deseja, né? E é importante dizer que todo esse processo, né, a gente consegue manter uma trilha, né? Olha que interessante. Então, por isso que eu até falei aqui um pouquinho antes que o Merge Request ele é seu mecanismo de alteração, você pode considerar ele como um agente de alterações, mas também como um agente de colaboração e um agente também de auditoria, né? Então, através dele a gente consegue manter toda ali uma trilha do código que você está implementando, emergindo na sua branch principal, toda a questão de aprovação, de revisão de código, né? Então isso é super bacana e é bastante interessante. E aí o terceiro elemento que seria o CI/CD, né? Então é importante dizer que o GitOps ele automatiza, né, as atualizações da sua infraestrutura utilizando um workflow Git, né, com Continuous Integration, Continuous Delivery. E então uma vez que o seu código é mergeado, uma pipeline, né, de CI/CD vai ser aí executada para poder garantir e fazer as alterações que você precisa no seu ambiente. E aí, nesse momento que a pipeline foi trigada, né, ou seja, a gente passou por todo aquele processo que eu falei anteriormente do Merge Request, como resultado final do processo do Merge Request, uma pipeline vai ser trigada e nesse momento você vai aplicar a atualização para dentro da sua infraestrutura.
Então é importante dizer que também nesse momento, um desvio de configuração, caso exista ali, né, então pode ser que em algum momento alguém manualmente fez uma alteração, então ela vai ser sobrescrita. Por quê? A sua fonte da verdade está dentro do Git e não ali no que foi feito manualmente, né? Então isso é uma das coisas que o GitOps não prega, né? Você ficar fazendo alterações manuais. Não, você tem um repositório ali centralizado, é sua fonte da verdade, então toda e qualquer alteração que você precisar aplicar no seu ambiente, na sua infraestrutura, você precisa fazer no seu repositório. Aí voltando aqui, esse desvio, caso haja, ele vai ser sobrescrito, tá? Então, na realidade, o que vai prevalecer vai ser o que está descrito ali dentro do seu repositório Git. E aí até uma observação que eu gostaria de fazer, que esse método, vamos dizer assim, onde eu estou aplicando uma configuração, então eu faço o commit do meu código, passo pelo meu flow do merge request, triga a pipeline e aplico minha atualização dentro da minha infraestrutura. A gente está usando um método aqui, um modelo conhecido como push based. Então, ou seja, o que eu estiver trabalhando local, eu vou fazer um commit, vou fazer um push, né, daquela alteração para dentro do meu repositório, que como resultado final vou ter uma pipeline que vai ser trigada e, consequentemente, vou ter as atualizações aplicadas no meu ambiente, né? Então, ou seja, esse seria o método push. A gente tem também um outro método que é o método pull-based, que aí seria o inverso. E aí, para utilizar, e até para explicar um pouco melhor, para deixar mais claro, o pull-based a gente precisa de um agente rodando dentro do seu ambiente. Então, considerando aqui que você tem aí seu ecossistema de container, utilizando um Kubernetes, você vai precisar de um CRD, né, um Cluster Resource Definition, aí a gente está falando basicamente da extensão da API do Kubernetes. Então, vou ter um agente rodando dentro do meu ambiente, que, óbvio, aí vai existir toda uma questão de configuração, né, onde eu vou integrar esse meu agente ao meu repositório Git, e dentro dessa configuração eu vou especificar quais são os projetos, quais são as branches que eu quero que ele monitore para mim. E esse agente ele vai ser responsável por ficar o tempo inteiro, né, escutando ali, olhando para os repositórios que você configurar, e a partir do momento que ele detectar uma atualização no seu repositório, ele vai ser responsável por puxar aquela configuração para dentro do cluster, né? Então, ou seja, ele vai ser o responsável por manter o sincronismo do estado desejado, né, lá dentro do meu repositório Git, para dentro do cluster, que aí seria o estado real, né, o que está rodando. Então esse agente ele vai ser o responsável por garantir esse sincronismo, tá? Então, para utilizar esse método baseado em pool, aí a gente precisa de algumas ferramentas, né, que existem hoje, como por exemplo um FluxCD ou um ArgoCD, que a gente consegue fazer toda essa orquestração. E aí a gente não pode ignorar a quantidade de benefícios que a gente tem, né, com o framework aí do GitOps, né? Então, uma vez que você conseguir implementar o GitOps, né, você passa a ter, né, o seu processo de deploy rodando muito mais rápido, né, frequentemente. A parte de recuperação de erro, ela acaba sendo mais rápida. A parte de gerenciamento de credenciais, né, fácil gerenciamento das credenciais. Então, isso daí, por exemplo, trabalhando com provisionamento de infraestrutura num ambiente cloud, né, a gente tem que lidar o tempo inteiro com a questão das credenciais, porque eu preciso, às vezes, consumir serviços, recursos, né, outros serviços dentro do meu provedor de cloud, e aí tem toda uma questão de permissionamento, né, o que acaba envolvendo a parte de credenciais também, e isso acaba ficando fácil, né, de você ter um mapeamento do que você está utilizando, uma vez que está totalmente declarado dentro do seu repositório Git, né, e não está num documento, num arquivo local espalhado com cada indivíduo. Outro benefício seria a parte dos deployments autodocumentados, né? Então, muitas vezes, só da gente olhar para o código que está ali dentro do repositório já serve, a gente já pode considerar como uma documentação. Óbvio que tem a questão aí das boas práticas, a gente tem um README dentro do repositório também, explicando com mais detalhes, mas a gente pode considerar sim o código ali como algo autodocumentado. Uma coisa que eu gosto muito, que é a questão de você compartilhar o conhecimento com a equipe. Tudo que você faz, ou todos fazem, está dentro de um repositório centralizado, então está de fácil acesso, né, para que outras pessoas possam ver e entender. Então é muito bacana. E aí, novamente, o processo do merge request, ele faz o engajamento do time. Então ele força com que você envolva um outro indivíduo ali do seu time, um outro main,
e aí nesse momento a gente consegue fazer com que aconteça ali o compartilhamento de conhecimento, né? Então é muito bacana. Um outro benefício é com o GitOps a gente evita, né, desvio de configuração, então é o que eu tinha comentado aqui durante o vídeo, a questão de você ir lá e alterar manualmente as configurações na sua infraestrutura. Então não façam isso, tá? O GitOps ele prega totalmente ao contrário. Faça alteração no código, por mais monótono e cansativo às vezes que seja, né? Isso daí acaba sendo um desafio diário de ter que se doutrinar, né, a utilizar esse processo aí do GitOps. Um outro benefício também é em relação aí à experiência do desenvolvedor. O GitOps ele traz isso, né? Ele proporciona uma experiência para o desenvolvedor melhor. A gente tem uma estabilidade maior também, né, no nosso ambiente. E é interessante porque a partir do momento que está tudo declarado, as coisas passam a acontecer de forma previsível, né? Então você acaba tornando um ambiente mais estável. Uma altíssima confiabilidade, né? Então o seu ambiente passa a se tornar mais confiável, tendo mais controle, né? Porque é uma forma de você aplicar uma governança também, então você passa a ter um ambiente muito mais confiável. Parte de observabilidade, então você dá aí a visibilidade do que você está fazendo, seguindo os processos, você está envolvendo o time, você está o tempo inteiro interagindo com o time, então está todo mundo de alguma forma expondo o que está fazendo, o que está trabalhando, né? Então isso é muito bacana, você está dando visibilidade, isso é bastante importante. E parte de consistência e padronização, né? Então você acaba tendo um ambiente muito mais consistente e padronizado. E como resultado, né, um compilado de todos esses itens que eu falei dos benefícios, a gente vai ter aí um ambiente fortemente seguro. Mas a gente tem aí alguns desafios. Nessa parte de desafios para poder implementar o GitOps, e aí esse desafio seria mais em torno do processo, né? Tendo em vista que deu para eu passar aí uma visão para vocês clara de que envolve muito questão de processo, né? Então um processo novo, ao qual exige disciplina de todos os participantes do time, e isso daí a gente está falando de algo em torno do indivíduo, né? Então, ou seja, mudança de mindset, a gente sabe que esse tipo de coisa não é fácil, né? Então, isso que é o bacana desse framework GitOps é que a gente tem ferramentas que aí assim a gente consegue fazer o enforcement desse processo. Então acaba ajudando muito, que são as ferramentas que eu comentei durante aqui a explicação no vídeo, que é o Argo CD, o Flux CD. Então, uma vez definido o processo, esses serão os responsáveis por fazer o enforcement, né? Mas ainda assim fica aí a dica aí do grande desafio em torno dos indivíduos por conta da disciplina que todos têm que ter na hora de adotar o GitOps. Porque como consequência aí, né, ao adotar o GitOps, é introduzido um elemento, né, que a gente pode chamar aí de alteração por comitê, né? Então a gente basicamente está formando um comitê ali, a gente tem um processo, a gente tem aprovações para que seja possível aplicar, né, uma atualização na minha infraestrutura, né? E não mais praticar aí as alterações manuais, evitar aí possíveis dores de cabeça. E é isso, pessoal. Como conclusão, então o GitOps é um framework, o qual vai acontecer dentro ali do mesmo sistema de controle de versionamento, né, da aplicação, ou seja, dentro do seu repositório Git, habilitando aí os times a colaborarem mais, né, utilizando um local centralizado do código da sua infraestrutura. E com a ajuda de algumas ferramentas é possível fazer o enforcement aí dos princípios, né, pregados pelo GitOps dentro do seu time operacional. Tá bom, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agradeço muito pela companhia e lembrem-se, conhecimento adquirido e não compartilhado é um conhecimento perdido. Então compartilhem conhecimento. Agradeço muito aí novamente e até um próximo vídeo. Um abraço.